E hoje a gente traz mais uma dica direto do cinema para vocês. O Homem do Norte. Um filme que teve uma boa divulgação prévia e causou muita expectativa para esse lançamento. E eu vou te pedir para você esperar até o final desse vídeo para você saber se O Homem do Norte é um filme que vale a pena fazer parte da sua lista e ainda mais se vale a pena você ir até o cinema, gastar o dinheiro do ingresso para assistir a esse filmaço com a experiência da telona. Aguarda até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas primeiro, eu vou te chamar aqui, vinheta. Vem comigo! Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries e Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente traz mais uma produção falando da cultura nórdica viking, trazendo aqui para vocês como uma dica espetacular para você colocar aí na sua lista. Mas antes, vou pedir aquele nosso combinado. Já deixa o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série e se inscreve aqui no canal, porque toda semana dicas novas para vocês colocarem na sua lista, algumas dicas vindas direto do cinema, como O Homem do Norte, que a gente começa falando de sinopse. O filme conta a história do príncipe Hamlet, que está prestes a se tornar um homem e com isso também estará apto a poder governar o seu povo e liderar o seu reino. Só que tudo muda de figura quando o seu tio mata o seu pai e sequestra a sua mãe. E 2 décadas depois, Hamlet se torna um viking e está prestes a concluir a sua missão de vida, que é vingar o seu pai, salvar a sua mãe e matar o seu tio. Uma sinopse que traz uma trama toda voltada para vingança. E quando você assiste a esse filme, você percebe que o filme também é todo voltado para essa finalidade. A vingança do Hamlet em relação a tudo aquilo que ele viveu na infância. Claro que, nesse enredo, a gente traz muitos pontos em relação à cultura nórdica, à cultura viking, que a gente está muito acostumado a ver ali nas produções que falam dessa cultura. Então, ela traz mais alguns pontos que a gente gosta muito de ver e que faz total sentido dentro de uma produção que fala dessa cultura. E o filme retrata sobre essa cultura de forma muito perfeita, muito estudada. Quando fala ali em relação aos reinos vikings, como que eles funcionavam em relação às suas hierarquias e tudo, o que essa cultura trazia pra gente, o que os vikings tinham de muito forte em relação à família dentro desses reinos. Traz também a cultura dos deuses, que está muito forte, sexo, que também era muito forte dentro da cultura viking. Tudo isso é retratado de uma forma simples, mas bem direta. Não entra em muitos detalhes, mas que fazem com que você esteja totalmente inteirado no que a história quer contar e no que a história já trouxe lá no passado. Só que aqui nesse filme ainda traz um ponto que chama bastante atenção, que está um pouco diferente do que a gente está acostumado a quando a gente escuta de produções, filmes e séries falando da cultura nórdica. Que já remete tudo em relação aos deuses. A gente sabe que a viking, a cultura nórdica, assim como a cultura grega e a cultura egípcia, cultua muito em relação aos elementos da natureza. Cada um dos deuses, eles endeusam esses elementos em si. E esse filme traz em específico uma cultura também em relação aos animais. Nesse filme em si, eles veneram algumas dessas entidades, muito ligado também aos animais, mas traz uma cultura um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, mas que faz total sentido quando a gente remete que as aldeias vikings, os reinos vikings, eram muito ligados à cultura de guerra a todo momento. E aí os animais, que são os animais fortes da floresta, com certeza faziam parte também dessa cultura ali. Então eles também endeusavam isso, só que de uma outra forma. Então isso também é muito bem retratado. Eu fui dar uma pesquisada para ver se realmente venerar os animais, ou até mesmo algumas entidades como os vikings, como nunca tinha sido trazido, pelo menos para mim, em todos os filmes que eu assisti da cultura viking,
E realmente isso existia bastante, exatamente por conta dessa cultura de guerra. Cada uma das tribos, cada um dos reinos queria ser mais forte que o outro. E aí os animais estavam muito presentes e eles acreditavam que eles encarnavam aqueles animais no momento das lutas. Então faz total sentido ser trazido dessa forma e que me agradou bastante. Save your mother. I will save you, mother. I won't kill you if you let me. Agora, quando a gente fala em relação à produção de O Homem do Norte, apesar da gente ter assistido ali alguns cenários e fotografias maravilhosas com o uso perfeito do CGI, em alguns momentos, não vou nem falar do CGI, porque em alguns momentos acontecem algumas falhas específicas. Mas a gente pode trazer aqui alguns pontos que ficaram muito marcados em relação à iluminação do filme em si. O filme é muito escuro, que pode atrapalhar um pouco a experiência quando você assiste esse filme, não somente no cinema, mas principalmente dentro de casa. Se no cinema já trouxe isso de forma escura, dentro de casa pode ser que fique um pouco pior, mas nada que também atrapalhe o andamento da história. Mas em alguns momentos você vai ter que ter uma atenção muito redobrada, porque até em momentos de ação, essa escuridão ela é bem prejudicial. E aí eles poderiam ter feito como outras produções vikings já trouxeram pra gente lá no passado. Usar de cores frias para substituir essa escuridão, esse breu total em alguns momentos. E aí as cores frias mais voltadas para o cinza, um verde, um azul mais acinzentado, poderia trazer essa mesma percepção da escuridão e da frieza dos locais nórdicos ali, de uma forma que não atrapalhasse a nossa experiência de ver e não perder alguns pontos específicos em relação a essa produção. Agora, quando o assunto é interpretação, é sacanagem o que esse elenco entrega ali dentro dos seus personagens. Uma interpretação que é tão boa que simplesmente rouba a cena em muitos momentos. E aí a gente tem Alexander Skarsgård, não sei como é que fala o nome dele. E com certeza eu não vou falar o nome dele certo. Mas ele interpretando Hamlet ali, você consegue enxergar a todo momento dentro dos olhos dele tudo aquilo que ele sofreu no passado e o quanto que essa vingança está entranhado nele ali para que ele consiga resolver essa missão que ele traçou para a vida dele. Uma interpretação de gala do Alexander. Sem contar que Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy dispensam comentários em relação às suas atuações. Elas são simplesmente maravilhosas nas interpretações ali, como que elas fazem os seus personagens. Fora que a gente leu alguns comentários em relação a esse filme, que todo o elenco foi exigido ao máximo, principalmente entrando em situações que eles foram levados ao extremo, tanto psicológico quanto físico, para que eles pudessem realmente entrar naquele personagem, sentir o que todos esses personagens lá no passado, na era viking, sentiam. Simplesmente foram interpretações tão realistas que você acredita realmente que estava vivendo a era viking. E são por todos esses pontos que O Homem do Norte recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, um filme que não é de todo perfeito, principalmente nessa parte da produção, mas que traz pra gente uma história tão maravilhosa, uma história que te remete ao passado a todo momento, que vai fazer com que você fique maravilhado com tudo aquilo que está sendo trazido para você. Fora que traz uma história muito bem delineada, muito bem contada, que vai te fazer, vai ficar preso a todo momento. Uma experiência que com certeza merece ser assistida nos cinemas. Então se você está na dúvida se vale a pena ou não assistir nas telonas, pode ir sem medo que você vai curtir demais esse filme. Sem contar que essa história, ela vem de contos vikings reais, contos vikings lá do passado, que contavam a lenda de Hamlet e que inspiraram Shakespeare a escrever Hamlet. Ou seja, não é o contrário. Não foi Shakespeare que fez com que essa história existisse, mas essa história do passado fez com que Shakespeare se inspirasse em escrever Hamlet.
Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou de O Homem do Norte? É uma dica que vale a pena estar na sua lista? Você se interessou para assistir no cinema? Comenta aqui tudo que você tem em relação a esse filme. O que você esperava? Quais foram as expectativas que foram traçadas? Para que a gente possa trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante. E se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas top para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!